Mais um Mitos e Verdades sobre a Constelação Familiar. E hoje vou falar de constelação familiar e religião. O que a constelação familiar tem a ver com religião? Nada também. Acredito que muitas pessoas confundem pelo fato de Bert Hellinger ter sido padre católico. Alguns clientes até comentaram que achavam que tinha algo a ver com a igreja ou tinha a ver com o catolicismo, porque foi uma parte da vida de Bert Hellinger muito importante. Bert foi membro de uma ordem católica por 25 anos. Por 16 anos ele trabalhou na África do Sul, com os Zulus, na época do Apartheid. Então aquilo foi uma situação muito importante, muito decisiva. Se você der uma olhadinha aí no Google, ou se você se lembra, o Apartheid foi uma segregação racial. Então foi um conflito bem intenso que houve lá na África, onde separava inclusive cargos, afazeres, as leis eram diferentes para as pessoas de acordo com a cor da pele dela mesmo. E Bert Hellinger teve ordem missionária, ele foi líder de várias igrejas naquela região. Depois de um tempo, ali começou inclusive o trabalho de Bert Hellinger, a descoberta das constelações familiares. Foi vendo exatamente essa questão com os Zulus. Ele viu que brancos faziam coisas contra os negros que não faziam contra os brancos. E vice-versa, os negros também faziam coisas contra os brancos que não faziam contra os negros. Então ele pôde perceber que o fazer alguma coisa não tinha a ver com a nossa consciência de certo ou errado, mas sim com a consciência de grupo. Então fazer algo para o meu grupo pode ser certo, para outro grupo pode ser errado e vice-versa. Então começou aí o trabalho de Bert Hellinger. Depois Bert Hellinger largou a função de padre, se afastou disso e ficou apenas com a constelação familiar, com o seu trabalho aí terapêutico. Talvez por isso as pessoas confundam. Mas se a gente for olhar até a própria filosofia de uma religião, o nome mesmo fala, que vem de religare. E é o que? É a conexão do ser humano com o divino. E constelação familiar é um método, é uma filosofia que tem a ver mais com a biologia do ser humano. Então, se você for olhar no meu primeiro vídeo, eu falo do que é as constelações familiares, então baseado em 3 leis naturais da vida, então, assim como a lei da gravidade. Então, o que o cristianismo ou o Islã tem a ver com, por exemplo, a lei da gravidade? Se você pegar um objeto e soltar aqui assim, ele cai no chão. É a lei da gravidade, isso é uma lei natural, uma lei física da nossa existência. E não tem nada a ver com religião. Assim também é as constelações, tem a ver com o biológico. Porém, as constelações vão trabalhar comportamento, vão trabalhar a nossa forma de relacionar com as pessoas, especialmente pessoas do nosso grupo familiar. Talvez por isso, por trabalhar essa questão comportamental, as pessoas também confundam um pouco com religião, que religião tentam fazer a filosofia de comportamento também. Mas a filosofia das constelações tem mais de biológico até do que algo divino. Tanto que Bert Hellinger comenta que a religião trata de segredos do mundo, segredos do destino dos humanos, segredos de onde a gente vem, para onde a gente vai, que são inacessíveis. Nunca ninguém voltou dos mortos para dizer como que é. Então a gente, mesmo quem aí tem uma religião, trabalha de acordo com esses mistérios, Já se você for conhecer as constelações familiares, você vai ver que as informações essenciais que aparecem dentro de uma constelação para nos ajudar a estar mais em harmonia, a solucionar um problema, são informações acessíveis. Então são informações em que se trata de leis naturais que podem guiar o nosso comportamento em estar mais em harmonia, em solucionar determinados problemas. Tem pontos onde Bert Hellinger fala bastante sobre religião. Como eu falei, o cara que foi 25 anos membro da ordem católica, fez teologia, é um cara bem entendido, principalmente da religião católica. Tem alguns livros dele, por exemplo, temos esse aqui, As Igrejas e o Seu Deus. Eu tenho um outro aqui também, esse aqui,
Religião, psicoterapia e aconselhamento espiritual. Tem mais tem um outro livro dele também que fala pensamentos sobre Deus, algo assim. Então Bert Hellinger discursa bastante, porque religião sim, fala muito do comportamento, né? Mas é um outro olhar, tá? Diferente. E, por favor, não confundam que constelação não chega como uma religião, não. Como eu disse, religião trata-se mais de, falando de uma forma mais simples, de algo com o divino. Então veja, eu querer misturar, fazer interferências do método da constelação familiar com religiões, seria como querer misturar a religião com uma fisioterapia. Tem lá um problema a ser resolvido, você vai atrás de um método, como por exemplo a fisioterapia, para fazer o tratamento, ou algum outro método, como tomar um medicamento, fazer uma cirurgia, e você querer ter a interferência da religião naquilo, sendo que uma coisa não interfere na outra. Uma pessoa ela pode fazer fisioterapia e ela ainda pode ir lá na igreja ou ir no seu templo, na sua religião, e orar e pedir para Deus para auxiliar ela naquele problema. O fato de você ter uma religião, uma fé, e a gente poder ir lá e pedir para Deus por uma situação, você não elimina o fato de que você tem que ir lá na semana falar com um advogado, por exemplo, para te auxiliar, contratar um serviço. Perceba que é a mesma coisa. Quando eu falei no vídeo anterior sobre a ciência e a fenomenologia, né? A ciência do sistema cartesiano e o empirismo da constelação familiar. São métodos diferentes, são jeitos diferentes, porém que podem ter uma ação conjunta para um problema. Então, da mesma forma, a religião ela não vai ter uma interferência dentro de uma fisioterapia, que é um método que a gente trabalha questões de movimentos físicos do corpo, ou ações de medicamentos, ou uma cirurgia. Assim é o método da constelação. Porém, não é nem ciência, é um método que trabalha a fenomenologia das relações, né? Trata-se de leis naturais que, será que é verdade ou não é? É empírico, então você vai, experimenta, coloca em prática e observa. Funcionou? Ótimo. Não funcionou? Esquece. Não vai ter interferência. E assim também é um jeito diferente a religião da constelação. São jeitos diferentes. Constelação familiar é algo que vai trabalhar mais o aqui e agora em relação ao nosso sistema familiar. E se olharmos bem profundo, veremos que tem mais de biológico do que espiritual. Usamos o termo dentro da constelação alma, espírito, mas como algo que nos conecta diante de todas as pessoas. E não apenas ficar biológico no físico, né? Mas vemos que o biológico tem algo além do físico. Então a constelação vai para isso, para esse ponto, diferente de religião. Constelação tem alguma relação com religião? É mito. Mas Bert nos traz muitos ensinamentos a respeito de como lidamos com religião, como lidamos com Deus e esses segredos, esses mistérios do nosso destino. Se você gostou do vídeo, o que achou? Deixe seu comentário. Se tiver alguma dúvida, mande aí, terei o maior prazer em responder. E até a próxima.